Olá, investidor, tudo bem? Abrindo o terceiro dia de entrevistas aqui no CEO Conference, hoje a gente recebe o Rodrigo Bresser, da Bresser, para comentar um pouquinho sobre a gestora e os fundos que a gente oferece aqui pela plataforma do BTG Pactual Digital, além de falar um pouquinho sobre cenário e perspectivas. Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, antes da gente entrar e falar sobre cenário, você poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre você e apresentar a Bresser para os nossos investidores? Bom, a Bresser ela foi fundada no finalzinho de 2001, quer dizer, é uma das gestoras pioneiras aí no mercado, e ela sempre teve um foco muito maior no mercado de ações. Nós sempre tivemos uma equipe de analistas, fundamentalistas e um fundo de ações, né? O nosso fundo de ações está entre os 10 fundos mais rentáveis do Brasil e com um perfil de risco bastante conservador. Quer dizer, é um fundo que tem pouco risco e conseguiu, ao longo de 10 anos, ter uma rentabilidade muito boa, né? A base para esse tipo do nosso trabalho é uma análise bastante profunda, um acompanhamento muito profundo das empresas, dos setores e também do país todo, para entender o cenário e o momento econômico que a gente está vivendo a cada momento, né? Antes de fundar a Bresser, bem rapidamente, eu já trabalhava no mercado, trabalhei em consultoria, trabalhei na McKinsey e também trabalhei já nessa parte de ações num banco que agora não existe mais, mas foi um banco muito bem sucedido, quase tanto quanto o BTG Pactual, que chamava Banco Matrix, mas que os sócios realmente resolveram fechar e eu trabalhei lá e fui sócio também deste banco. Legal, Rodrigo. Para o investidor que está acompanhando a gente e quiser saber mais sobre o processo de investimento da Bresser e como funciona melhor a gestora, você pode conferir um vídeo que está aqui na descrição e que eu e o Rodrigo a gente fez sobre a Bresser, e é um vídeo mais completo sobre a gestora. Dando continuidade aqui ao nosso papo, você acabou de falar que é importante estar analisando as empresas, analisando a economia, e a gente está aqui no CEO Conference. Qual que é a importância de estar fazendo essas entrevistas one-on-one com as empresas, estar participando de todas essas discussões? Como que isso impacta o portfólio de vocês, Rodrigo? Uma conferência como essa é muito importante para nós. Ela contribui muito para a gestora e contribui muito para os investidores, enfim, para uma melhor qualidade de gestão de um modo geral no país, né? A gente sempre participa, eu participei da primeira CEO Conference, o BTG ainda nem tinha comprado o banco que fez a primeira CEO Conference, e eu participei já, e realmente é muito bom, quer dizer, é uma oportunidade tanto para a gente conversar, ver alguns painéis que são muito interessantes, com algumas visões econômicas e com visões políticas também, como participar de reuniões com empresa, com one-on-one. Muitas vezes não precisa ser exatamente o one-on-one, é o diretor ou o presidente da empresa junto com um pequeno grupo, e é uma oportunidade para a gente aprofundar muito rapidamente nesses 3 dias. Provavelmente eu vou ter conversado com umas 30 empresas, quer dizer, de uma forma muito, talvez um pouquinho menos, que eu estou aqui fazendo entrevista, de uma forma muito eficiente, a gente pode cobrir pontos muito relevantes em relação à empresa e aumenta o nosso conhecimento sobre cada uma das empresas, o que permite que a gente tome decisões melhores de investimento, né? Legal. Falando mais sobre o cenário macro agora, Rodrigo, qual que é a visão que vocês estão tendo para o mercado acionário brasileiro em 2019, 2020? Vocês estão otimistas? A gente falou com diversos gestores e a grande parte está otimista com o cenário. Como que está essa visão de vocês para 2019? Tá. Não, nós estamos bastante otimistas, nós estamos bastante otimistas com o Brasil e com as reformas que estão sendo feitas no Brasil, em primeiro lugar, e estamos otimistas com a Bolsa. Obviamente a Bolsa, uma vez que todos estamos otimistas, já tem muita coisa que está no preço. Então tem que ter um pouco mais de cautela em alguns setores, não é a transformação que vai ter no mercado de ações, em parte já ocorreu. A transformação que vai ter mais, a gente espera aqui para frente, é na economia
e na política. E essas transformações que vão ter na economia, as mudanças econômicas e nas regras políticas e tudo que está no Congresso, vai realimentar novamente na Bolsa e vai permitir que a economia cresça mais forte em 2019, 2020. Isso vai permitir que a Bolsa alcance novos patamares, né? A gente tem expectativa bastante grande em relação a isso. Eu posso entrar em mais detalhes, né? Perfeito. Traçado esse cenário, quais setores você diria que podem se destacar mais ao longo do ano? Ou se você pudesse compartilhar um pouquinho sobre as principais posições que vocês têm no fundo? Tá. Olha, de um modo geral, eu acho que a gente está vivendo um momento onde todos os setores, quase todos os setores na Bolsa, podem se beneficiar. Eu vou dar alguns exemplos assim bem rápidos, né? O setor bancário está se beneficiando fortemente, por quê? Porque os bancos, eles nos últimos 4 anos não aumentaram os empréstimos, mantiveram os empréstimos no mesmo patamar. E a coisa mais rentável que o banco faz é empréstimos, né? Então agora eles têm condições de crescer, o que dá mais lucro para eles é emprestar dinheiro. Agora com a economia crescendo, eles estão se sentindo mais confortáveis para aumentar fortemente os empréstimos, e estão aumentando os empréstimos, e se passar a reforma da Previdência, vão ser mais agressivos em dar crédito aí, e isto é uma alavanca para o lucro deles muito forte. Então a gente espera que eles continuem tendo uma rentabilidade muito forte. As ações do setor de consumo é a mesma coisa, quer dizer, a população hoje já conseguiu reduzir a quantidade de endividamento que eles tinham em 2014, 2015, até o começo de 2016, e então está começando a voltar a consumir. Na medida que a economia vai pegando tração, também vai aumentar o consumo. Então a gente espera também que essas empresas continuem tendo um crescimento, que você tenha uma aceleração do consumo. Então esse setor de consumo também é um setor que está com boas perspectivas, né? O setor de commodities é um pouco mais complicado, porque algumas commodities dependem do setor do mercado internacional, e o mercado internacional veio muito bem, mas a gente está vendo desde o ano passado uma desaceleração aí do crescimento. A Europa, a Ásia deram uma desaceleração, os Estados Unidos devem dar uma desaceleração, e então tem que tomar um pouco mais cuidado. Nós já temos um ciclo de crescimento lá fora durante 10 anos, mas não é nada que preocupe muito. Quer dizer, a gente não está preocupado que a economia americana esse ano pare de crescer. A gente tem alguns indicativos de uma diminuição, mas o cenário não está claro de forma nenhuma. A economia continua bastante forte. A China deu uma desacelerada, mas também não é uma coisa que preocupe muito. A Europa realmente já desacelerou, ela vinha recuperando um pouquinho e desacelerou. Então a gente não é muito claro o cenário de commodities, mas é um cenário que também nunca é muito claro, né? Isso é um cenário mais ou menos geral. Agora tem que escolher algumas coisas. Por exemplo, no setor de commodities tem empresas que estão em preços atrativos, né? Quer dizer, elas vão fazer uma geração de caixa muito forte, e o preço delas não tá tão alto. O caso da Petrobras, por exemplo, ela soltou o resultado depois de 4 anos sem lucro. Ela deu lucro ano passado, e a gente espera que esse ano dê um lucro muito forte, né? Tem uma outra vertente, falamos de consumo, bancos, commodities e tal, mas tem essas empresas estatais aí, né? Quer dizer, isso aí, então toda essa gestão estatal vem indo bem. No governo Temer já melhorou bastante, quer dizer, as empresas podem ser privatizadas, algumas podem vender subsidiárias e tudo, mas elas estão com uma gestão muito mais parecida com a das empresas privadas, procurando reduzir fortemente endividamento e custos, e até algumas delas com intenção de privatizar ou gestão em processo de preparação para a privatização. Na medida que elas estão nesse processo, elas vão mostrar um lucro maior também. É uma coisa que os investidores gostam, então elas também têm perspectiva positiva, né? Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui mais uma vez falar com nossos clientes. Obrigado, Leonardo. Obrigado a vocês. Bom, investidora, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que iremos te ajudar. Se você ficou interessado em investir nos fundos da Bresser, basta acessar o link aqui embaixo e investir. Até o próximo vídeo.